Olá, queridas irmãs e irmãos, muita paz. Antes de realizar a prece inicial, preparando-nos para a reflexão que faremos mediante uma breve explanação, convido-os a me acompanharem na narração de uma poesia que fiz pelas vias da inspiração. Presença de Deus. Luz, som, flores, cores, astros multicores, tranças, risos de crianças inhas, verdes e esperanças, suas, minhas. Cada semente encerra força de vida na terra. Do sol emana energia que alimenta a magia de ver por dia, no alvorecer, a flor brotar, fruto nascer, alimentando o sonho de ser feliz. Ah, divino é viver, sentir a presença de Deus. Flores que caem do ar, gotas de orvalho a bailar, rios se viram em mar, astros piscam ao luar. Tudo convida para louvar e a cantar, como se sente, como se sentir feliz. Ah, divino é viver, sentir a presença de Deus. Sol, luz, cores, flores, astros multicores. Cante! Tudo, enfim, nos fala do amor de Deus. Os versos dessa poesia nos remetem às imagens que nos fazem mergulhar no hálito divino, facilitando a nossa conexão com o Criador. Então, vamos orar. Deus, Pai de amor e bondade, agradeço-te a bendita oportunidade da vida na terra e que as vibrações do teu amor possam tocar fundo o meu coração, para que assim leve aos corações de quem nos assiste as energias do teu amor. Que assim seja. Entre o berço e o túmulo. Esse é o tema de nossa palestra, título do capítulo 168 da obra Fonte Viva, da autoria do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. As reflexões de Emmanuel neste texto se fazem a partir de uma afirmativa de Paulo, contida na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E afirma Paulo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vou repetir. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A poesia, presença de Deus, nos faz perceber o que é atemporal, portanto, eterno. Porque quando paramos para observar e sentir a beleza da vida presente na natureza, nos encantamos com a inteligência subjacente à criação. Não para estudar e analisar os fenômenos naturais,
mas para contemplar a sua beleza. Pois é essa atitude que nos faz perceber a sabedoria da regência da vida e nos faz sentir a harmonia que existe em tudo que há na natureza. O estado de meditação nos ajuda neste exercício de contemplação, mas é preciso aprender a dedicar a atenção ao que é atemporal e que transcende a matéria, ou seja, aquilo que os sentidos físicos captam. Portanto, é preciso desenvolver um outro sentido de senso-percepção que transcende ao que é temporal, transitório. Neste sentido, a mediunidade intuitiva nos auxilia como uma faculdade natural do espírito imortal, encarnado, quando encarnado. Mas, no contexto que Emmanuel nos expõe, no conteúdo deste capítulo 168 da obra Fonte Viva, Emmanuel nos faz refletir sobre o propósito da existência humana na Terra, no período de uma encarnação, ou seja, do berço ao túmulo, entre o berço e o túmulo. Assim, ele nos revela que o essencial é invisível aos olhos, a partir das seguintes afirmativas. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Ou seja, o que há de essencial na flor? O seu perfume? E é ele que a indústria humana utiliza para encapsular e comercializar. O que há de essencial em um monumento que perece com as intempéries do tempo? O ideal que o inspirou e que está na alma do artista. O que há de atemporal na Acrópole de Atenas? A cultura grega, que inspirou outras culturas. Para fechar com chave de ouro, Emmanuel resgata a figura ímpar de Jesus que demarcou a história da humanidade. Afinal, o que há de imortal no símbolo da cruz, tido na antiguidade como instrumento de tortura? A atitude de Jesus diante da punição injusta e cruel que lhe foi imposta. Uma atitude de fé, compreensão, amizade, tolerância, indulgência, abnegação, devotamento, enfim, amor. Um profundo amor pelas fraquezas da criatura humana. Um amor até então desconhecido pelos seres humanos. E foi isso que transformou o símbolo da cruz para a redenção do ser humano
na conquista da sua real felicidade. E o Espírito Emmanuel avança afirmando: não te apegues demasiado à carne transitória, pois se o que há de essencial nas coisas é invisível, é atemporal, não te apegues demasiado à carne transitória. Por quê? E aí ele nos relata o que nós já sabemos, mas que nos aflige porque não atentamos, não queremos encarar e aceitar essas constatações, esses fatos. Ou seja, amanhã, como afirma Emmanuel, amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retenho será no futuro inevitavelmente dividida. A dor, os adornos de que nos orgulhamos se transformarão em pó e cinza. O dinheiro que agora nos serve passará depois a mãos diferentes das nossas. Ou seja, tudo na vida material é perecível e imutável. Os estados de infância e juventude se transformarão em maturidade e velhice. A beleza do corpo físico perecerá. Os bens materiais, a terra, o dinheiro, posses, os fundos de investimentos, títulos, serão divididos, passarão a outras mãos. O corpo físico virará pó e cinza, e com ele todos os enfeites e adereços. E o que permanecerá? Por isso, Emmanuel conclui esclarecendo: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Diante disso, perguntamo-nos: qual então o propósito da vida entre o berço e o túmulo? Entesourar, conquistar, desenvolver o que não posso ver, utilizando-me dos estágios da vida e dos recursos que a vida na Terra me dispõe para tal fim. Esse esclarecimento de Emmanuel nos faz recordar uma outra afirmativa de Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí a gente se pergunta: onde é que está o meu tesouro? Ou seja, o que me move aqui na terra? O que faz meus olhos brilharem? O móvel das experiências são as emoções. Então, quais são as emoções que me mobilizam? O que me dá prazer? É algo saudável? Digno de experiências imortais ou é perecível? De tal sorte que pode até destruindo o meu corpo físico antes do tempo por levá-lo a enfermidades. O apego demasiado à matéria nos conduz ao cultivo descuidado e perigoso dos prazeres transitórios. E, por não cultivar os valores atemporais que nos demandam autoconhecimento, o autocuidado, a autoaceitação por aquilo que somos, a autoestima, o autoamor. Se não agir assim, eu me perco de mim mesmo e não aproveito as oportunidades, por mais pequeninas que sejam, que a vida entre o berço e o túmulo me oferecem. Essa postura íntima gera profunda carência afetiva que nos faz
construir uma imagem que não corresponde à realidade e nos faz consumir a maior parte de nosso tempo, do berço ao túmulo, em busca da conquista de um avatar que nos frustra, ao invés de contribuir para a nossa autorrealização. Recordo-me agora de uma história da Cabala que ilustra bem essa postura e da qual tomei conhecimento em uma palestra feita pelo irmão Jorge Elahá durante sua explanação na primeira jornada de cultura espírita que tive a oportunidade de ver em Aracaju, em maio de 2019. Nessa história, narram os rabinos que havia um rei que possuía 4 esposas. A quarta esposa era a mais querida, pois o rei a tratava com todo mimo, pompas e circunstâncias, presenteando-a praticamente todos os dias. A terceira esposa, o rei adorava levá-la para todos os eventos, com o propósito de se exibir, exibindo a sua beleza. A segunda esposa era aquela com a qual o rei trocava confidências e mantinha profunda amizade. E a primeira esposa, o rei a desprezava. Sequer possuía roupas adequadas para uma rainha, pois vivia como uma mendiga, esquálida, pálida e em andrajos. Certo dia, porém, o rei foi identificado com uma grave doença, sendo informado que aquele era o seu último dia de vida na terra. Aflito e desesperado, o rei manda chamar a sua quarta esposa. E após falar de seu estado de saúde, pede-lhe que o siga ao túmulo, que vá com ele. Assustada, ela lhe diz: "O quê? Você está louco? Como você tem coragem de me pedir uma coisa dessas? Pois saiba que eu jamais faria algo assim." E se retira. Tão triste e decepcionado, o rei pede para que chamem a sua terceira esposa. E lhe faz o mesmo pedido, ao que ela lhe responde: "Como? Você está louco? Saiba que assim que você morrer, eu vou procurar outro no dia seguinte." E sai rapidamente. Quase em prantos e extremamente desesperançado, o rei pede para que chamem a sua segunda esposa. Ao vê-lo naquele estado, pálido, enfraquecido, a segunda esposa apieda-se e se dispõe a confortá-lo, perguntando como poderia ajudá-lo. O rei, então, conta-lhe da enfermidade e lhe pede para acompanhá-la ao túmulo. Surpresa, a segunda esposa lhe responde: "Não, isso eu não posso fazer por você. Imagina, posso limpar seu corpo, vesti-lo, acompanhá-lo no sepultamento, mas ser enterrada contigo, impossível." E se retira. Então o rei, muito triste, decepcionado, sem praticamente conseguir respirar mais, sente repentinamente uma mão gelada lhe tocar os braços. Observa que era a sua primeira esposa, que o abraça. Ele, envergonhado, pede-lhe perdão por tê-la tratado tão mal ao longo de toda a sua existência. E ela lhe responde que não se preocupasse e que iria com ele. Os dois se abraçam chorando, ela de alegria e ele de tristeza e arrependimento por tê-la tratado tão mal durante toda a vida. Ao término do dia, quando os criados, médicos e as 3 esposas entram no quarto, o rei e a sua primeira esposa estavam lá mortos sobre a cama, um nos braços do outro. E os rabinos concluem a narrativa elucidando: todos nós somos como um rei que possui 4 esposas. A quarta esposa é o corpo, que jamais acompanha o espírito após o túmulo. A terceira esposa
São os bens materiais que mudam de dono, assim que a vida física perece. A segunda esposa são os familiares e amigos que podem nos ajudar, mas não irão nos acompanhar após a morte. E a primeira esposa representa a síntese a con- da conquista de nossas ações, de nossos atos. O conteúdo dessa história nos remete às últimas reflexões de Emmanuel em seu texto, ao afirmar: entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Portanto, esse é o propósito da vida, o nosso autoaperfeiçoamento, como espíritos imortais. E Emmanuel avança esclarecendo: não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência, na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. E para concluir, vou lhes apresentar uma composição cujo conteúdo sintetiza essas reflexões de Emmanuel, fazendo-nos pensar sobre a nossa jornada no plano físico e o rumo que estamos dando a ela entre o berço e o túmulo nessa encarnação. Caminho de luz. O que estamos procurando, o que queremos encontrar, a vida ao nosso lado, sempre tentando nos chamar. Desejos, prazeres, fantasias e ilusões, está em toda parte a busca por sensações. Mas o que estamos procurando, o que queremos encontrar, é um astro nosso guia, o sol ou um popstar. É mais luz em nossas vidas, ou vaidade a se mostrar. O que estamos procurando, o que queremos encontrar. Se a resposta é Jesus Cristo, observe o que vou falar. Feche os olhos, pense no mais belo em sua vida. É o amor de nossos pais, ou da filhinha querida. É a flor que cresce linda e poucos param para ver. É o pão que dá ao pobre a esperança de viver. É lutarmos contra nós para a ofensa não responder. É sorrir para o irmão e acalentar o perdão. É agradecer com humildade a gentileza recebida. É servir com o Cristo até o fim de nossas vidas. O que estamos procurando, o que queremos encontrar. Lembremos a advertência de Emmanuel e busquemos os valores da vida imortal. Vamos orar. Senhor Jesus, irmão e amigo querido, companheiro de todas as horas, que nestes dias que marcam a transição planetária, tão repleta de desafios, Senhor, que o seu amor nos inspire e fortaleça ainda mais, para que coloquemos à disposição do bem comum os valores imortais do Espírito,
e aproveitemos os desafios para cultivá-los. Que assim seja. Obrigada, queridas e queridos irmãos. Um ótimo dia, uma ótima semana e muita paz.